Após 5 derrotas consecutivas, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e aplicou logo uma goleada por 5-1 em cima do Internacional. E com certeza você não sabe quais foram as mudanças táticas feitas pelo técnico Fernando Diniz que resultaram nesse placar do Vasco contra a equipe colorada. Mas eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. E para começar, vamos destacar a mudança de lado do Andrés Gomes com o Nuno Moreira. Essa foi a inversão feita pelo técnico Fernando Diniz para esse jogo. Geralmente, o Nuno joga pela esquerda, o Andrés Gomes joga pela direita. E nesse jogo contra o Internacional, ele resolveu fazer essa inversão. E aí a explicação é, o Nuno Moreira entra para dentro para jogar no corredor central e ele entrega o corredor lateral pro Paulo Henrique. Pro Paulo Henrique poder dar essa amplitude pro time do Vasco. O Paulo Henrique também dá essa profundidade, ele vai lá na frente para tentar esse embate no mano a mano contra o lateral esquerdo adversário. E aqui no campo a gente pode ver realmente o que eu destaquei para vocês. O Ryan e o Felipe Coutinho jogando realmente como se fosse uma dupla de ataque. E aí você tem essa linha de 4 do Vasco já buscando pressionar o Internacional. E quando o Andrés Gomes sobe para fazer a pressão, ele tira a opção de passe no corredor lateral, força o jogador do Internacional a tentar o drible, ele erra o drible e aí o Vasco já tem uma ótima situação para marcar o gol. Quero destacar para você esse quarteto de frente do Vasco, que é extremamente importante. E também na hora do gol do Andrés Gomes, esses 4 jogadores já dentro da área, já pisando dentro da área. Você colocando muitos jogadores dentro da área, o Vasco afunilando essa jogada por dentro. Agora o exemplo do Nuno Moreira, baixando e vindo ser uma opção de passe para o Thiago Mendes e também para o Cauã Barros. E aí forma esse triângulo no meio de campo do Vasco, o Nuno passa a ser mais uma opção para o Vasco tentar buscar as prioridades numéricas no corredor central. Ele deixa o Felipe Coutinho lá na frente e deixa o Ryan lá na frente, porque esses caras podem decidir lá na frente. E aí, com o Nuno baixando para ser uma opção de passe por dentro, o Paulo Henrique tem todo o espaço para progredir no corredor lateral. E ele vai ser o jogador que vai ficar na situação de mano a mano contra o Bernabé, que era o lateral do Internacional. E aí você já tem o plano do Diniz sendo executado, o Paulo Henrique lá na frente, na situação de mano a mano contra o lateral. E você tem, novamente, destacando aqui para vocês, o Ryan e o Felipe Coutinho jogando como essa dupla de centroavante. Falsos 9, né? Porque nenhum deles é 9-9. E aí sai o gol do Vasco dessa jogada. E rapidamente, o Vasco com seu quarteto de frente já no campo de ataque. Destacar para vocês, o Nuno, o Ryan, o Felipe Coutinho e o Andrés Gomes. O Vasco muito bem organizado nesse jogo. Cada jogador sabendo o que deveria ser feito, cumprindo a sua função pedida pelo técnico. Novamente ele vai buscar essa jogada pelo lado direito aqui, e eu quero destacar para vocês como o Ryan e o Felipe Coutinho, sendo esses atacantes móveis do Vasco, como eles conseguem deslocar os zagueiros adversários, como eles conseguem atrair essa marcação. Olha onde é que tá o Vitão fazendo um encaixe de marcação em cima do Ryan. Lá na ponta, vai sobrar espaço livre então no meio. Você atrai a marcação do zagueiro e vai sobrar espaço livre no meio. Olha aí o Nuno Moreira onde tá, jogando mais nesse corredor central. O Paulo Henrique já tá aqui no corredor lateral. Vai sobrar espaço por dentro. O Felipe Coutinho vai dominar essa bola. Ainda tinha opção de passe lá para ele com o Andrés Gomes. E aqui é a modificação de novo. Nuno e Felipe Coutinho por dentro. Ryan indo jogar lá na ponta direita. E o Andrés Gomes lá na ponta esquerda. Mas esse quarteto de frente do Vasco, principalmente quando o Vasco já está com essa bola no último terço, eles tentam sempre se aproximar, estarem próximos ali no campo. E aí vem a finalização do Felipe Coutinho que pega no travessão. Agora era uma situação que o Vasco marcava nesse momento aqui com um bloco já um pouco mais baixo. E aí bem definido o esquema tático do Vasco. 4-4-2. E aí Ryan e Felipe Coutinho como essa dupla de atacantes novamente. E aí você tem o Thiago Mendes, que foi extremamente importante nesse jogo. Ele saltando essa pressão do Internacional, brigando, ganhando o duelo, fazendo passe para o Felipe Coutinho. Ele faz o passe no Felipe Coutinho. Ryan e Felipe Coutinho como a dupla de ataque do Vasco. Por trás já tá aqui o Nuno e o Andrés Gomes. O Coutinho vai fazer essa bela finalização. E novamente destacando para vocês, o Vasco muito bem organizado e as mudanças do Fernando Diniz surtindo efeito. O Vasco certinho no seu 4-4-2. O Robert Renan ganha esse duelo que é extremamente importante contra o centroavante adversário. O Vasco recupera a posse de bola. O Thiago Mendes cresceu muito nesse jogo, fez uma partida excelente, foi um grande diferencial do Vasco.
E aí quando você ganha esse jogador que consegue fazer a ligação, meio de campo, ataque, como é o Thiago Mendes, pela qualidade técnica que ele tem, e você tem o Andrés Gomes jogando pelo lado esquerdo. Uma mudança do Fernando Diniz que aconteceu porque o Andrés Gomes já vinha pedindo passagem para esse lado esquerdo. No jogo contra o Bahia na reta final, ele estava se apresentando bem pelo lado esquerdo e aqui ele está vencendo duelos. E vem esse belo passe do Thiago Mendes. O Andrés Gomes é muito forte, é muito rápido. E além disso também, o Andrés Gomes ele é um jogador que ele pode chegar na linha de fundo e já não é a primeira vez que ele dá uma assistência com a sua perna não dominante, com a perna ruim. Então ele consegue atacar essa linha de fundo e consegue também passar com a perna dele não dominante. Então isso facilita. Imagina que ele é um lateral esquerdo. Ele vai chegar na linha de fundo e vai cruzar com a perna esquerda. E uma coisa que melhorou principalmente no segundo tempo do Vasco foi essa puxada de contra-ataque. O Vasco teve um problema muito grande na reta final do primeiro tempo na hora de fazer as puxadas de contra-ataque. O Vasco tava toda hora essa bola era cruzada para a área, o Vasco rebatia e voltava no pé do jogador do Inter. Então a segunda bola estava sempre sendo para o Internacional. E esse quinto gol do Vasco surge de uma jogada de contra-ataque. Ryan é acionado, transição rápida, ele carrega essa bola lá da defesa para o ataque. O Paulo Henrique é um dos jogadores mais fortes fisicamente do Vasco, consegue acompanhar essa jogada. Ele que iniciou esse lance, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Faz o passe no Felipe Coutinho, próximo do gol, Felipe Coutinho. É travado pelo mercado, mas aí o Paulo Henrique ganha. Você já tem aí o Nuno Moreira fazendo a ultrapassagem, livre. O Nuno vai chegar para fazer o cruzamento e destacar, né? O Ryan e o Felipe Coutinho de novo jogando como se fossem dois atacantes aqui no Vasco. O Ryan e o Felipe Coutinho como atacante. O Nuno até eu acho que tentou o cruzamento, tinha grandes opções dentro da área. Mas aí o Rocher acabou falhando em gol do Vasco. E aí, ó. Essa puxada de contra-ataque que eu falo pra vocês. Se você conectar o Ryan ou se você conectar o Andrés Gomes, principalmente esses dois jogadores, o Vasco tem potência e tem força para tirar essa bola rapidamente do setor defensivo pro ataque e ser realmente contundente nesses contra-ataques. É o que o Vasco explora pouco. O Vasco pode fazer mais gols nessa transição rápida de contra-ataque. E é mais uma evolução que pode acontecer no trabalho técnico do Fernando Diniz. Olha aí a opção de cruzamento que tinha o Nuno, mas a bola vai no gol. Mas facilmente poderia ter saído uma assistência dele aí, ou pro Ryan ou pro Felipe Coutinho. E essas foram as principais mudanças táticas do Fernando Diniz que fizeram a diferença pro Vasco vencer o jogo. Além da parte anímica, tem essa parte tática, essa inversão do Nuno com o Andrés Gomes, mexe totalmente no time. O Felipe Coutinho jogando cada vez mais próximo do Ryan como uma dupla de ataque, às vezes até com um pouco menos de movimentação do que em outros jogos, mas próximo do gol, sendo perigoso lá, onde realmente ele pode fazer a diferença. E é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não se esqueça de hypar o conteúdo e de compartilhar nos grupos de Vasco de WhatsApp. Lembrando, galera, tá aqui nossa caixinha de Natal. Se vocês quiserem contribuir, tá aqui o Live Pix. Mande aí qualquer valor se você quiser contribuir, se você valoriza o nosso trabalho. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós. Fui!